Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom, tô gravando esse vídeo aqui para vocês hoje, pessoal, para mostrar um pouquinho do nosso template lá, do nosso modelo de relatório de estágio, tá? Que eu fiz para vocês e agora eu quero explicar para vocês como que vocês vão utilizar esse modelo de estágio, tá bom? Então, vem comigo aqui para minha telinha que eu já vou mostrar tudo para vocês. Olha lá, pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, não vou nem começar pelo arquivo, eu vou começar já pelo nome do arquivo. Aqui vocês vão receber esse arquivo aqui com esse nome, modelo, relatório, tal, que é um nome qualquer de arquivo. Quando vocês forem entregar o arquivo, vocês não vão entregar o arquivo com esse nome aqui, não faz o mínimo sentido, tá, pessoal? O que vocês vão fazer? Vocês vão entregar para mim o arquivo com um nome que vai ser algo do tipo, olha, vou até copiar aqui o arquivo. E pronto, ó. Vou trocar o nome dele. Você não precisa manter nenhuma dessas informações aqui. E você pode colocar o seu nome. Por exemplo, eu vou colocar o meu nome aqui, Vinícius Simeonato. Você pode também colocar o seu RA, né? Então, 02020202, sei lá, estou chutando um RA. E por último, assim que eu vou colocar aqui, relatório de estágio. Aí vai depender do estágio que você está fazendo. Pode ser o A ou pode ser o B, você vai colocar relatório de estágio A, por exemplo. Quer dizer que você vai estar fazendo o seu relatório de estágio supervisionado A. Parece uma bobagem, pessoal, mas isso aqui vocês deveriam levar para a vida de vocês. Porque isso aqui ajuda muito, não só a minha organização pessoal, mas como ajuda vocês também a entregarem qualquer documento para qualquer pessoa, né? Se vocês sabem que vocês estão numa sala e que a pessoa vai precisar armazenar esse documento, o que vai acontecer? Vai dar bagunça, a menos que vocês consigam colocar o seu nome lá no documento bonitinho. Então, beleza. Pensem bem, sempre que vocês forem mandar um arquivo para um professor, pensem em colocar o seu nome e depois a identificação. Facilita demais a vida. Mas vamos seguindo aqui, ó. Agora, falando um pouco do modelo, tá? Tem algumas coisas aqui que, obviamente, você não vai mexer. Então, esses textos que estão aqui em cima, você não vai mexer. Aqui você já vai mexer, ó, o nome do autor, você vai colocar o seu nome, que tem que ser em letras maiúsculas. Beleza, título do trabalho, você vai escolher um título aqui. Como é relatório de estágio, normalmente você não precisa ficar pensando muito no título. Você pode colocar, se você quiser, relatório de estágio supervisionado e tá tudo certo. Mas eu acho interessante quando você coloca, por exemplo, relatório de estágio supervisionado e um subtítulo dizendo mais ou menos o que você fez ali, as atividades que você desenvolveu, ou relatório de estágio supervisionado em tal, esse tal é a sua função, por exemplo. Também seria uma abordagem bacana. Depois aqui, ó, empresa concedente, você vai colocar a razão social da empresa. Não é só o nome. Por exemplo, tem gente que faz, vamos colocar um exemplo qualquer aqui, eu faço estágio na Coca-Cola. Eu não vou colocar aqui Coca-Cola. Eu vou colocar o nome, a razão social da empresa, sei lá, nem sei qual que é a razão social da Coca-Cola, mas é aquele nome jurídico, né? O nome da pessoa jurídica, aquele que tem no final tem um limitada ou sociedade anônima, enfim, vocês vão saber o que é a razão social, e aí vocês vão colocar a razão social aqui. Campinas, o ano do relatório, aqui a contracapa, então tem que ter o nome do autor de novo, o título do trabalho. Esse textozinho aqui você não pode mexer, esse texto é padrão da PUC. O nome do professor, que no caso aqui, como eu sou o professor orientador, vai ser o meu nome, mas eu já deixei o modelo pronto para que você possa utilizar se caso outro professor venha a ser seu orientador. E aqui depois o seu supervisor. O que é o supervisor? O supervisor é a pessoa que vai supervisionar o seu trabalho dentro da empresa, tá certo? Então você tem o seu orientador, que vou ser eu, e o supervisor, que vai ser como se fosse o meu pai, só que na empresa, né, que vai cuidar de você, vai ser o seu responsável lá. Ele não necessariamente precisa ser um engenheiro, mas é bom que ele seja um engenheiro, tá? Não precisa ter CREA, mas é bom que ele seja formado em engenharia no mínimo, tá? Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, se for um caso excepcional para você. Depois aqui de novo, Campinas 2021. Essa folha em branco aqui reservada à folha de aprovação, a gente vai usar só no estágio supervisionado B. No A a gente não vai usar, tá? Por enquanto a gente só deixa ela em branco mesmo. E tem uma coisa importante aqui também, que a formatação geral desse documento já está toda feita para o padrão da PUC certinho.
Então, tamanho de fonte, tamanho de página, espaçamento, essas coisas todas. Então, evitem mexer nessas coisas. Eu já criei algumas ferramentas para ajudar, mas evitem mexer, tá? Continuando aqui, ó. Você vai ter uma página de agradecimentos, onde você deve colocar os seus agradecimentos de uma maneira muito breve. Depois, você tem aqui uma lista de figuras, né? E essa lista de figuras, ela já tem um comentário importante aqui, pessoal. Essa lista de figuras ela é feita de maneira automatizada. Depois, quando vocês forem fazer, se vocês não souberem fazer, eu posso ensiná-los a fazer por aqui. Mas eu já coloquei uma figura nesse documento para que vocês saibam como que é a formatação de colocar figura e tudo mais, que essa figura que é uma foto aérea do campus lá da PUC. Precisa ter essa figura que está nesse template no seu relatório final? Não, pessoal, não precisa. Deleta essa figura. Eu só coloquei nesse relatório, né, nesse modelo aqui, para que você saiba como é, né? Inclusive, se o seu relatório, por exemplo, não for ter nenhuma figura, você não precisa nem da lista de figuras. Você pode arrancar essa seção, se não tiver no seu relatório, tá? Mas, eu preciso que vocês leiam esse arquivo, que vocês saibam usar esse arquivo. Não é porque tem coisas aí que eu vou simplesmente deixar aí. Tá? Eu, como professor, tive esse problema esse semestre aqui, onde alguns alunos simplesmente deixaram coisas ali que eu tinha colocado só como informação. Uma delas é essa figura. Não façam isso. Tá? Seguindo aqui, ó, a lista de tabelas, mesma coisa da lista de figuras. Quer dizer, ela é gerada automaticamente, tem uma forma de fazer. Eu coloquei algumas tabelas aqui só para vocês terem uma ideia de como que faz. Se vocês não forem manter essas tabelas, podem tirar essa lista de tabelas. Se bem que é muito difícil não ter tabelas, justamente porque a gente vai falar de cronogramas e o pessoal gosta de usar essas tabelas que estão aqui já, só dá uma editadinha nelas. Então, fiquem atentos. Mas se o seu relatório, por um acaso, não vier a ter tabelas, você pode eliminar essa lista de tabelas aqui também, tá? Lista de abreviaturas e siglas não é manual, aliás, não é automática, ela é manual. Eu fiz ela na forma de uma tabela, então se eu mostrar as bordas aqui, vocês vão ver que ela é uma tabelinha, né? Tá vendo? E você, já dá para ver aqui pelo desenho. E você simplesmente vai colocando mais linhas e colocando as siglas que forem necessárias aqui, tá? Aqui eu não vou editar agora, mas só para você saber como que eu fiz, porque o pessoal fica meio na dúvida de como que eu fiz isso aqui, é só uma tabela para ajudar no alinhamento aí, tá? E sempre que você for colocar uma sigla, é legal você colocar aqui. Essas duas que estão aqui, eu preciso manter? Não precisa. Se o seu relatório não for ter a sigla ABNT nem a sigla PUC, você pode tirar, tá? Mas é interessante ter essa lista aqui. E se o seu relatório não tiver absolutamente nenhuma sigla, você também pode remover. Aí o sumário, que também é gerado automaticamente. Isso daqui são coisas do Word, eu consigo ensinar vocês a fazer depois, tá? E aí, conforme vocês forem fazendo, vocês vão usar esses estilos aqui para fazer o relatório de vocês. E aí depois é só vir aqui no sumário e dar você clica com o botão direito e dá um atualizar campo, atualizar o índice inteiro, ok, ele já atualiza tudo para você, tá? Não precisa se preocupar também. E o sumário, obviamente, tem que ter. Depois aqui, introdução. Pessoal, muita gente tem dúvida na introdução desse trabalho, tá? Por isso que eu já tô até gravando esse vídeo para eliminar muitas dessas dúvidas. Você não deve fazer essa introdução como a primeira coisa do seu relatório. Algumas partes você até pode fazer, mas eu aconselho pessoalmente que você faça a introdução por último. Por que a introdução vai ser feita por último? Porque a introdução ela tem alguns objetivos e um deles é descrever o trabalho. Como que você vai descrever um trabalho que você ainda não fez, né? Então, você vai ver aqui na sua introdução que tem algumas coisas, né? Por exemplo, até comecei aqui, a introdução é a última parte do relatório a ser escrita, a sua função é apresentar o trabalho ao leitor, tal. E não é só essa a função da introdução, né? A função ela vai descrever o trabalho, vai mostrar o que tem no trabalho, os objetivos, pode até falar um pouquinho da conclusão, dar um spoiler da conclusão aí, mas ela também tem que apresentar alguns conceitos que são importantes para a pessoa entender o que vai vir para o relatório. Às vezes tem algum conceito teórico ali, a gente apresenta na fundamentação teórica, tá? Basicamente,
aqui na introdução, então eu estou descrevendo um pouco aqui o que você tem que fazer, tem uma parte do texto aqui que tem até uma sugestão aqui, ó. Nesse caso, a introdução deve se iniciar apresentando o documento, dizendo que esse é um relatório de estágio supervisionado, realizado pelo aluno tal, 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 da empresa tal, 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 sob orientação do professor tal, 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 e supervisão do professor tal, tal, tal. É um exemplo de primeiro parágrafo que você pode usar, tá? Só para apresentar o trabalho mesmo. Aí você lista aqui, ó, já deixei numa sequência, obviamente você pode alterar, mas a sequência aqui ela é uma sequência sugerida, tá? Eu acho que é uma sequência que vai facilitar o seu trabalho. Então você tem o item 1.1 aqui, os objetivos do seu trabalho de estágio. Depois aqui 1.2, histórico da empresa. Normalmente as empresas têm um texto institucional e o pessoal pode usar esse texto aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas é legal você dizer qual que é a sua empresa, para que a pessoa que está lendo o seu relatório consiga entender a importância da empresa, que você está fazendo estágio numa empresa legal, que é importante para a sociedade, que é importante que tem uma determinada história na cidade ou no mundo, enfim, precisa colocar. As atividades desenvolvidas, e aqui você só vai apresentar as atividades desenvolvidas, você não vai descrever as atividades. Então vamos dizer que lá no meu plano de estágio eu fiz um estudo de caso, e nesse estudo de caso eu ajudei a melhorar o projeto de um rolamento de roda, por exemplo. Então eu vou colocar aqui nessas atividades desenvolvidas auxílio, né, as atividades desenvolvidas. Então, nesse estágio supervisionado ou nesse relatório de estágio supervisionado serão apresentadas as atividades relativas ao auxílio no projeto do rolamento de roda, beleza. Você pode até colocar um pouquinho da importância, mas você não vai dizer o que você fez, como você fez, você só vai informar o leitor o que ele vai encontrar na seção de atividades desenvolvidas, tá? Então, porque aí aqui tem o 1.3, atividades desenvolvidas. Depois o cara chega lá no 2. alguma coisa, atividades desenvolvidas, e fala, pô, professor, mas de novo? Não é de novo, é que aqui a gente ainda está na introdução, ainda é capítulo 1, tá? Depois aqui, ó, uma coisa específica do relatório de atividades aqui, que é o plano de atividades, tá? Então, o que é o plano de atividades? O plano de atividades é algo que você deveria ter no começo do estágio, muitas vezes a gente sabe que não tem, mas no fim das contas, o seu relatório de estágio ele é entregue depois que você fez as atividades. Então aqui tem que estar listadas mais ou menos as atividades que você fez e mais ou menos nas datas que você fez, né? Então você vai ter lá, pode ser que tenha algumas coisas que sejam da sua função, que vão ser atividades que vão acontecer toda semana, tem outras coisas que vão acontecer esporadicamente, enfim, você vai ter que organizar essas atividades para mostrar, falar, olha, durante esse estágio, durante as horas do estágio descritas nesse relatório, aconteceu isso, isso e isso, nessas datas, tal. E aí é muito importante que nesse plano de atividades contenha todas as suas horas de estágio e as horas de atividades da faculdade também, porque tem uma regra muito importante na PUC que diz que não pode haver conflito entre horas de estágio e horas de faculdade, né? Então você tem que colocar as duas para mostrar certinho. Outra coisa que você tem que colocar é o seguinte, no estágio, tanto no A quanto no B, você tem que comprovar 160 horas de atividades. Então aqui no seu plano de atividades, eu como leitor tenho que ser capaz de contabilizar pelo menos 160 horas. Eu tenho que conseguir ler ali, fazer uma conta e falar, olha, tem, sei lá, 200 horas aqui, então já bateu as 160 que precisava desse estágio. Então é importante que você coloque nesse plano de atividades as suas atividades, a quantidade de horas, ou se você vai colocar um planejamento semanal, fala, olha, cada semana tem 30 horas de estágio, foram feitas tantas semanas, então deu tantas horas no final. Eu preciso conseguir fazer essa conta, tá? Beleza. Por último aqui na introdução, a fundamentação teórica. Então aqui no texto eu até coloco o caso do FEMEA, por exemplo, se você usou o FEMEA lá no seu estágio, o leitor não é obrigado a saber o que é um FEMEA, tá certo? Então você vai explicar de maneira breve que, olha, um FEMEA é uma metodologia que busca estabelecer uma causalidade entre causa e efeito para a gente melhorar a confiabilidade do produto, de uma maneira sucinta. Lendo o seu relatório, o leitor não vai aprender o que é um FEMEA, mas ele vai ter uma boa ideia do que é. E aí, se ele precisar se aprofundar, ele vai pegar um livro,
entendeu? Mas você, enquanto escritor do seu relatório, você tem que conseguir uma boa fundamentação teórica. A fundamentação teórica é uma excelente oportunidade para você colocar referências no seu trabalho também. Referências são excelentes porque elas dão peso para o seu relatório, né? Quer dizer, você não está inventando dados, você pegou, você pesquisou, tem fontes e tudo mais. Então, é algo excelente de se fazer, tá? É uma boa oportunidade de fazer nesse ponto. Dá para fazer em outros pontos também, como o desenvolvimento das atividades mais para frente, mas você pode fazer aqui. Bom, terminada a introdução, aqui tem algumas tabelas que eram lá do plano de atividades e que eu coloquei nessa página aqui mais para baixo, porque não ia caber nessa página 2 aqui, né? Então, isso aqui é um truquezinho de edição, você pode colocar numa página seguinte para a tabela não ficar cortada, ficar mais bonitinha e tudo mais. E aí tem os exemplos aqui de cronograma, você pode fazer semanal ou pode não fazer, isso daí a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Depois aqui, ó, capítulo 2, quer dizer que agora não é mais introdução, agora é a descrição do estágio para valer. O que você vai apresentar aqui? As atividades que você desenvolveu no seu estágio. Como que você vai fazer isso? A gente deu uma estudada nesse semestre aqui em alguns modelos, de qual modelo seria melhor para fazer isso, e a gente entendeu que o melhor modelo para fazer isso, ele é um modelo onde primeiro você descreve a sua função na empresa. Então, eu fui contratado, ou meu estágio aqui na empresa está como auxiliar de desenvolvimento de produto, por exemplo. Então, as minhas tarefas são essa daqui, eu tenho que falar com a equipe, eu tenho que gerenciar tal coisa, eu tenho que dar andamento em tal projeto, não sei o que. Tem lá as suas funções que você faz rotineiramente. Seguido da sua descrição funcional, é muito interessante que você pegue um caso de estudo do seu estágio e explique bem esse caso de estudo. O que é esse caso de estudo? As pessoas ficam na dúvida quando a gente fala de caso de estudo. O caso de estudo é um caso que ele não é o seu estágio inteiro, mas ele é um caso que ilustra muito bem o seu estágio. Então, por exemplo, apareceu um projeto novo lá. E nesse projeto você precisou fazer várias coisas, você teve diversas atuações, então você fez reuniões, você teve que conversar com diversos times, você teve que falar com o fornecedor, você teve que fazer desenho de peça, um monte de coisa. Não foram 100% das suas horas que você gastou nesse caso de estudo, mas foram horas que ilustram muito bem o que você faz. Então é interessante você descrever esse caso de estudo para ilustrar a sua atuação na empresa, entendeu? Porque se a gente falar assim, olha, minha função é acompanhar projetos, escrever relatórios, preencher planilhas, né? Seu relatório de estágio de 160 horas vai ter 4 linhas, e aí não reflete o que você está fazendo, não valoriza. Lembrando que um bom relatório de estágio, você pode inclusive incluir ele na sua página do LinkedIn, por exemplo. E a pessoa que estiver lá procurando, vendo seu perfil, ela pode ver o que você fez no seu estágio. Isso pode te alavancar na sua carreira, isso pode te trazer, falar, olha, esse cara aqui é bom, olha o estágio que ele fez, foi importante, ele escreve bem, ele se comunica bem. Então isso daqui é um instrumento muito importante, não só para mim, é um instrumento muito importante para vocês, vai para o currículo de vocês. Isso aqui é muito legal, tá? Então, escrevam um excelente relatório. Um excelente relatório pode abrir portas para vocês, tanto no estágio A quanto no estágio B. Voltando aqui, então, eu vou fazer a descrição funcional, vou colocar lá a minha função, descrever a função adequadamente e vou pegar um ou alguns casos de estudo, pode ser mais que um, e vou colocar lá no meu relatório, descrever o caso. Então, na hora que eu chegar no caso de estudo, caso de estudo 1, o que você fez? Qual foi o caso de estudo? Quais que foram as atividades que você desenvolveu? Quais que foram os resultados que você obteve? Aqui, tanto os resultados para você, quanto os resultados para a empresa. Então, eu tive acesso a tal ferramenta, aprendi tal coisa, fiz networking, legal. Para a empresa, por que foi bacana? Porque deu tal resultado, conseguimos fazer uma economia, né? O famoso saving de tanto, conseguimos melhorar tal KPI, enfim, essas coisas, né? Tanto resultados para você como para a empresa. Você tem que enxergar esses 2 ganhos aí e saber colocar isso no seu relatório. Vou aproveitar que a gente está aqui para falar um pouquinho de formatação. Eu criei 4 estilos aqui, ó. Então aqui você tem estágio PUC texto, estágio PUC nível 1, estágio PUC título nível 2, estágio PUC título nível 3 e estágio PUC título nível 4.
O que são esses estilos aqui? Quando você estiver escrevendo, existe toda uma formatação e essa formatação está condensada já nesse estilo aqui. Então, por exemplo, ó, meu cursor está aqui, ó, no caso de estudo 1. Se eu só passar o mouse aqui no estilo, ó, ele já vai aplicar uma prévia do estilo para eu ver aqui. Lógico que não é isso que eu quero, porque isso aqui é um título, né? E esse aqui é um título do nível 3, tá vendo? Ó? Porque eu tenho 1, 2, 3 níveis aqui no título. Então, quando eu estiver fazendo esse título, se eu aplicar já o título nível 3 aqui, o estágio PUC título nível 3, ele já vai inclusive incluir essa setinha aqui para mim. Ó. Quando eu passo o mouse em cima, vejam que aparece uma setinha aqui. Essa setinha significa que esse item aqui está sendo incluído lá no sumário. Então eu criei esses estilos aqui para facilitar para vocês. São 4 níveis de título mais um nível de texto, que é basicamente o que vocês vão precisar, tá? Seguindo aqui, conclusões. Então, como que se escreve uma boa sessão de conclusões? Primeiro, ela não precisa ser extremamente longa. Segundo, ela recupera os objetivos que você colocou lá na introdução. Fala, meus objetivos eram tais, tais, tais. Terceiro, ela verifica se os objetivos foram concluídos. Quer dizer, meu objetivo era me capacitar melhor, aprender ferramentas do nível corporativo e tal. Aprendeu? Capacitou? Aprendi. Então coloca aqui, fala, olha, foi alcançado o objetivo, tal, porque eu aprendi, tive contato, não sei o que. Coloca, tá? E fecha a conclusão, deixa uma conclusão legal. Essa conclusão, ela também tem que recuperar resultados, então você coloca nessa conclusão também, em geral, do seu estágio, quais foram os resultados para você e quais foram os resultados da sua atuação para a empresa. Tá? São coisas que são muito legais de colocar no seu relatório de estágio. Aí depois, tem esse capítulo 4 aqui, e esse capítulo 4 ele é dedicado à edição do trabalho. Tá? Então, sempre que você estiver editando o seu trabalho, tem várias dicas de edição aqui, espaçamentos, como que coloca a foto, depois como que eu referencio a foto. Por exemplo, imagens são uma coisa muito importante. As pessoas colocam imagens nos trabalhos, às vezes só para ilustrar, mas não fazem referência à imagem. E fica um negócio totalmente perdido, né? Você tá lendo lá e tem uma figura de uma peça, e você continua lendo e ninguém mencionou essa figura no texto nunca. Então quer dizer que não precisava da figura, certo? Então a gente sempre coloca figuras se a gente for mencioná-las no texto. Então eu tenho lá a foto de uma peça, eu quero colocar a foto da peça, então eu tenho que descrever lá no texto. Olha, na figura tal, temos a foto de uma peça assim, assim, assado, e deve-se observar nessa foto, nesse desenho, tal detalhe que acontece por causa disso, disso, disso. Aí você descreveu por que aquela figura está lá. A pessoa vai olhar e falar, olha, tá vendo, no texto está falando que tinha esse detalhe aqui. Você olha, tá lá o detalhe. É assim que usa a figura. Não é só assim, a gente pode usar diversos modelos de peças. Aí você coloca lá 5 fotos de peça aqui. A pessoa fica assim, o que eu vou ver dessas peças aqui, não é verdade? Então, figura se coloca assim, tabela também, equação também. Toda vez que você for colocar essas coisas no texto, você tem que mencionar. Outra coisa muito importante, que eu também falo aqui na seção de edição, referências, pessoal. Referência funciona assim, ó. Se você consultou uma obra e vai mencionar esta obra no seu relatório, aí você faz a referência. Entendeu? Então, eu consultei lá o livro do Incropera, por exemplo. Então, na obra de Incropera, 2000 e tanto, encontra-se a equação, tal. Beleza. Agora, na seção de referências bibliográficas, lá embaixo, se você não mencionou uma obra, ela não tem que estar listada na seção de referências bibliográficas. A referência bibliográfica, ela não tem que constar só as obras que você consultou, porque às vezes eu posso consultar um monte de obra e eu não vou usar nada do que está ali. Na referência bibliográfica tem que constar as obras que você referenciou no seu trabalho. E aqui, ó, nesse capítulo 4, é muito importante que você leia, porque eu dou exemplos aqui, olha. Você tem a forma de colocar lá embaixo as referências, né, lá no final, e você tem a forma de referenciar, olha, no trabalho de Hibbeler 2017, e aí vai estar lá, ó, Hibbeler 2017, lá nas suas referências. Então,
Tá exemplificado aqui. Eu peço que você leia e preste muita atenção, porque eu tive o trabalho de escrever isso daqui para você não se perder. Lógico que aqui tem as referências básicas, né? Então você vai ver referências a livros, referências a artigos científicos, referências a sites da internet, e aqui tem outras observações sobre referências. É o básico, mas saiba que você consegue referenciar de tudo. Tem norma BNT para isso, é só dar uma procurada. Inclusive tem um guia de normalização de referências que é da própria PUC e que também, se vocês precisarem, eu passo para vocês. Tem como referenciar absolutamente tudo naquele guia, tá? Inclusive, esse relatório segue todas as orientações daquele guia lá de formatação e tudo mais, para vocês não perderem esse tempo, que é um guia de quase 70 páginas. Tem outras observações sobre referências aqui, apêndices e anexos, né, que você pode colocar lá no seu trabalho. O que é um apêndice? Apêndice é uma parte do trabalho que você não acha necessário que o leitor leia durante a leitura do trabalho, mas que pode enriquecer a leitura para um eventual leitor e você não quer deixar de fora. Então você vai colocar lá no final, depois das referências, inclusive. E qual que é a diferença de um apêndice para um anexo? Porque o anexo você também coloca lá no final do trabalho. A diferença é que o apêndice você fez, é uma coisa de autoria sua. O anexo é algo que você não fez. Acontece muito na engenharia civil, por exemplo. O cara está fazendo lá um mapeamento de um loteamento lá, por exemplo, e ele quer colocar o mapa, a planta do loteamento lá no trabalho dele. Então ele vai colocar como anexo. É algo que ele nem fez, mas é algo que existe e ele precisa colocar as informações, então fica lá no anexo. Tá? Você pode usar isso no trabalho. É um pouco raro utilizar em relatórios, mas é muito legal quando utiliza. E por final, eu coloquei aqui a seção de referências com as obras que eu referenciei. As que eu não referenciei não estão aqui, tá? O relatório de estágio, pessoal, eu não vou colocar um limite de páginas, um número mínimo de páginas, de palavras, não sei o quê, mas ele é um relatório que tem que condizer com 160 horas no mínimo de estágio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um relatório de 5 páginas não está condizente, tá? Porque você está descrevendo o trabalho de um semestre. Então tem que estar lá bem escrito, bem elaborado. E como eu falei para vocês, se você conseguir pegar o seu relatório de estágio e fazer algo apresentável que você vai colocar no seu currículo para que alguém que esteja fazendo uma seleção pegue e leia o seu trabalho, isso pode abrir muitas portas, isso é muito legal. Pode até lançar uma carreira para você de especialista, né? Se você começou já desde o seu estágio, você está lá, você está desenvolvendo a sua carreira em cima de um produto específico, por exemplo, automóveis híbridos, por exemplo. Então a pessoa vai ver lá, fala, olha, desde o estágio do cara tá mexendo com automóvel híbrido, assim, esse assado. Depois você fez outro estudo, você fez uma pós, você vai colocar a sua dissertação lá da pós, seu trabalho e tudo mais. Isso tudo são coisas que enriquecem o seu currículo, são coisas muito interessantes, tá bom? Bom, pessoal, tive o cuidado de gravar esse vídeo para explicar para vocês como é que usa esse template direitinho, tá? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção depois que vocês lessem o template que eu tive o cuidado de escrever para vocês, para que vocês consigam fazer um relatório de uma maneira bem legal, bem estruturada e consigam seguir aí na carreira de vocês. Estou aqui para dar todo o apoio, todo o suporte. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo, tá bom? E aí eu já vou ajudando vocês para a gente já ir desenvolvendo esses relatórios aí, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado e um grande abraço para todo mundo.